Olá, eu sou Rafael Oliveira, estudante de Ciências da Computação na Universidade Federal de Santa Catarina, e estarei apresentando esse trabalho que tem como título Mapping Critical Nodes of Mirror Full Weather. Para essa palestra, eu estarei apresentando uma breve introdução, o contexto e a motivação para o desenvolvimento do trabalho, a metodologia utilizada, vou apresentar os resultados, as conclusões e então os trabalhos futuros. Circuitos integrados, eles estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Mas a pergunta que fica é, esses circuitos, eles são confiáveis? E se a resposta for sim, o que poderia afetar então a correta operação desses circuitos? Bom, dito isso, o objetivo desse trabalho é investigar a suscetibilidade de SET para a topologia do Mirror Full Weather utilizando a tecnologia FinFET em 7 nanômetros. Nesse trabalho, estamos avaliando a topologia do Mirror Full Weather, uma vez que essa é uma das principais topologias encontradas em células padrões. Ela é conhecida por ser construída por uma rede pull-up e uma rede pull-down. Na primeira etapa, foi feita uma análise para todas as combinações de entrada, a fim de fazer uma validação lógica do circuito. Todas as simulações foram feitas a nível do circuito elétrico, utilizando o modelo de 7 nanômetro da ZAP, e foi considerado a tensão nominal. A segunda etapa desse trabalho, ela visa observar a sensibilidade à radiação, analisando principalmente o LET, que está diretamente relacionado aí à quantidade de carga coletada pelo meu dispositivo quando há colisão de uma partícula carregada nele. O que significa que quanto maior o LET, maior ou mais robusta é a minha célula. O LET ele foi simulado utilizando uma solução analítica e a coleção de carga ela foi simulada como um pulso de corrente em formato de uma dupla exponencial no meu nó-alvo. É válido lembrar aqui que a gente está observando o LET threshold, ou seja, a gente procurou a energia mínima necessária para conseguir fazer uma alteração lógica na minha célula. Bom, agora eu vou apresentar os resultados. A primeira análise foi feita sobre a quantidade de erros perceptíveis para cada nó, e foi possível notar que os nós E e K são os mais suscetíveis a gerar um erro na saída, e os nós B, I e J são os menos suscetíveis a gerar um erro perceptível na minha saída. A segunda análise foi mapear os nós críticos, ou seja, aqueles nós que geraram os menores valores de LET. Foi possível observar que os nós G e K apresentaram os menores valores de LET. Além disso, que existem muitos nós internos que são mais sensíveis a gerar um erro do que os próprios nós de saída. Ou seja, técnicas de mitigação nesses nós seriam muito mais eficientes do que aplicar diretamente na saída. A terceira análise foi em relação às combinações de entrada, ou seja, os vetores críticos. Foi possível observar que o vetor 011 é o maior responsável por gerar um SET, e que o vetor 100 foi o segundo mais responsável, com uma redução aí de pouco mais de 12% quando comparado com o vetor 011. Além disso, foi possível observar que o vetor 000 e 101 foram os que menos geraram erros perceptíveis, mas o vetor 00 foi o que apresentou os menores valores de LET, se tornando então o nosso vetor crítico para essa topologia. A quarta análise foi em relação ao tipo de pulso, e foi possível observar que o pulso high to low é responsável por mais de 57% da ocorrência de SETs. Foi possível também observar que o pulso low to high gera, em média, 20% menos erros do que o pulso high to low. Outro ponto a observar é que o pulso high to low foi responsável por gerar os menores valores de LET observados. Bom, nesse trabalho foi feita uma análise comparativa da ocorrência de SET e da sensibilidade à radiação para a topologia do Mirror Full Weather, e foi possível observar que os nós E e K são os mais suscetíveis a gerar um erro, porém os nós G e K apresentaram os menores valores de LET, sendo então aí os nossos nós críticos. O vetor 011 é responsável pela geração da maior quantidade de erros, porém o vetor 000 apresentou os menores valores de LET, se tornando então aí o vetor crítico para a topologia. Já em relação ao pulso, o pulso 101 é o maior responsável pela geração de erros.
Como trabalhos futuros aí, pretendemos aplicar técnicas de mitigação e observar aí a melhoria que conseguimos obter no circuito, avaliar outras topologias para o full adder, investigar a operação em baixas tensões e os efeitos de envelhecimento e investigar também os efeitos de temperatura e variabilidade e como isso pode impactar no LED. Muito obrigado pela sua atenção.